Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com Vera Martins, que é consultora em desenvolvimento humano, é também neurocoach e autora de 2 livros que vão aparecer aí no seu monitor. O Seja Assertivo e o próximo livro que você acompanha agora, o Tenha Calma, todos eles aí escritos pela nossa convidada de hoje. Vera, para dar continuidade ao primeiro bloco, queria que você explicasse por que é tão importante a gente manter esse controle emocional no ambiente de trabalho. Bom, primeira coisa é assim, quando nós estamos trabalhando, bom, no trabalho a empresa espera o quê? Resultado das pessoas, produtividade, tá certo? E aí hoje se valoriza muito essa questão de administrar bem as emoções. Antigamente, Luciana, é um negócio tão interessante, porque dizia assim, não leve as emoções para dentro do trabalho. Eu acho que, sem ter informações, o mundo corporativo já percebia, de alguma forma, que, sem ter esse conhecimento que nós temos hoje, né, que a neurociência está trazendo muita informação sobre isto, sobre a importância de se administrar, ter pessoas com emocional bem equilibrado, bem resolvido dentro do trabalho, porque mostra que pessoas profissionais dessa forma, com esse equilíbrio, produzem mais, são mais criativas, têm foco mais em solução de problemas, são mais ágeis. Enfim, isso, claro, que vai impactar no ambiente de trabalho e no resultado da empresa, do trabalho de todo mundo. Então, o que eu quero dizer assim, que antigamente eles já percebiam isso, mas talvez a estratégia não era mais adequada, porque usavam a estratégia da repressão da emoção. E hoje se percebe que isso não é um bom caminho. Então, como é que esse negócio funciona, né? Interessante. A neurociência veio dar essa informação e, se a empresa souber utilizar, vai ser muito bom. Por quê? Porque quando nós estamos emocionalmente tomados, dominados, existe a área, como eu já falei no primeiro bloco, a área do cérebro que chama sistema límbico. O que é o sistema límbico? É uma área onde moram as emoções, é o nosso emocional. Toda vez que eu sou acionada no meu emocional, o sistema límbico ele é despertado. Olha só que interessante. E ele desperta, e ele pode despertar para... e ele começa o quê? A comandar o comportamento humano nesse momento. E ele pode comandar levando a pessoa a ter emoção, tanto positiva quanto negativa. Olha só que interessante. E o cérebro, o nosso cérebro ele é tão perfeito, ele é programado, ele existe, é inerente ao nosso cérebro, que ele entende o quê? Que toda vez que ele detecta no ambiente algo que contraria as suas expectativas, ele considera como um erro. E o cérebro, então, começa a planejar uma defesa, até de proteção mesmo do organismo, do ser humano, não é verdade? Então, olha só que interessante. Aí, nessa hora, dependendo do estímulo que eu tenho do meu ambiente de trabalho, nós vamos associar as duas coisas, né? Se eu tenho um estímulo no ambiente do trabalho, que é um estímulo negativo, que vai estimular o meu sistema límbico para sentir a situação como uma ameaça, o cérebro vai começar a reagir. Como? Ele vai começar a liberar hormônios de defesa, hormônios para me proteger, tá certo? E também alguns neurônios para poder gerar pensamentos de defesa também. Olha que interessante, tudo vai estar... O organismo se prepara, olha que interessante, quando a situação no trabalho, em qualquer lugar, né, da nossa vida, em relação social, tudo é assim. Então, eu me preparo como uma ameaça. Nesse momento, o que está acontecendo no meu límbico? Ele vai se munir de emoções negativas. É quando aparece insegurança, medo, raiva, frustração. Ele aparece nesse exato momento. Agora, se eu enxergo o ambiente como um ambiente não ameaçador, pelo contrário, por exemplo, você me elogia num trabalho bacana que eu fiz, meu gestor faz um elogio. O que acontece? Meu cérebro, se eu sentir, aí que tá, se eu sentir que esse elogio ele é verdadeiro,
e eu vou enxergar isso, eu confio na pessoa que está me falando isso, eu sei que é exatamente isso que ele está falando, é um elogio verdadeiro, é um reconhecimento, o meu cérebro relaxa, ele relaxa e ele libera, tá, a minha energia para aumentar meu nível de atenção naquilo que eu estou fazendo. Olha só a importância do gerenciamento adequado das emoções, ok? Por quê? Porque quando eu recebo, me estimula o meu sistema límbico nesse lado, e ele reconhece como ameaça aquele estímulo do trabalho, toda a minha energia vai ser o quê? Canalizado para eu poder me defender. E o meu foco, que é a minha atenção, minha memória, que deveria ser usado para produzir resultado, para trabalhar, eu não vou usar adequadamente. Percebe? Por quê? Porque eu estou mais preocupado no meu mecanismo de defesa. E o cérebro ele é preparado para isso. Ok? Eu não sei. Não, sim, está claro isso? Agora, Vera, uma coisa que é interessante, porque ninguém nasceu sabendo, né? Como não, as pessoas ninguém costumam nasceu dizer. Sabendo, é verdade. Como que a gente aprende, então, a administrar de uma forma tão eficaz como você explicou agora? Olha, primeira coisa vem o conhecimento, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui trocando essas informações. O que eu estou querendo, espero assim que o internauta reconheça, entenda que ele pode sim administrar o seu cérebro. Então, a primeira coisa é ter esse conhecimento, de saber, olha, eu tenho conhecimento que quando eu sou dominado pelo sistema límbico, minhas emoções venham. Isso é que vai me dar o descontrole emocional. E eu passo a não ser dono mais das minhas ações. Então, ter esse conhecimento é muito bom. Agora, eu vou caminhando por aí. Como é que eu faço? Eu vou buscar meu autoconhecimento. Dentro desse conhecimento, como que minha mente, meu emocional, eles funcionam? Como é que eu sou? Porque cada um tem o seu jeito de ser. E reage de acordo com isso, tá? Então, eu vou procurar, eu vou fazer um processo, eu posso fazer cursos, né, para me autoconhecer. Eu posso fazer, tem vários instrumentos de diagnóstico aí que avaliam como você funciona, que também vai te dar esse autoconhecimento. Mas, mais do que tudo, você tem que conhecer uma coisa super importante, é o que está lá dentro da sua mente, os seus pensamentos. Porque existe uma teoria da psicologia que diz que é a teoria cognitivo-comportamental. Essa teoria é muito boa, porque ela diz o seguinte: nós somos o que pensamos que somos. Tá certo? Então, se eu busco meu autoconhecimento e começo a entender o que está dentro, qual é o conteúdo dos meus pensamentos, tá? Que é aquela vozinha interna que fica lá dentro nas situações de perigo ou de descontração, enfim. Essa vozinha ela fica dando mensagens do que você deve sentir, do que você deve fazer. Nada mais é do que o nosso pensamento. Então, uma coisa extremamente importante, que eu insisto muito, sabe, Luciana? As pessoas têm que focar, têm que começar a prestar atenção em situações que ela considera como ameaça. Naquela hora, descubra que pensamento que está por trás disso. Porque esse pensamento, muitas vezes negativo, irracional, que é baseado em crenças que muitas vezes não são reais, são criadas pela nossa mente. Nós criamos crenças, nós criamos pensamentos e que nem sempre eles são reais. Ou seja, a gente precisa ficar alerta com relação aos nossos próprios pensamentos. Precisamos ficar sim e pegar esse pensamento e testar com a realidade, com os fatos, trazer fatos que vão comprovar ou não aquele pensamento e agir em cima dele. Eu acho que o primeiro caminho, eu diria assim, que é essa coisa da autoconsciência e do autoconhecimento também. Porque não adianta eu ter consciência, mas não saber por que está acontecendo tudo isso dentro de mim. Não ter esse autoconhecimento. Tá bom?
Nós estamos conversando hoje com a Vera Martins, que é consultora em desenvolvimento humano, é neurocoach e também autora de 2 livros que vão aparecer aí no seu monitor, o Seja Assertivo e também o livro Tenha Calma, que você confere agora. Se você quiser maiores informações também sobre a nossa convidada, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.assertiva.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com Vera Martins. Fique conosco até já.